E o programa da Ana está no ar. Quanto tempo eu não apareci aqui. E agora, nesse estúdio maravilhoso, estou com um convidado aqui que tem uma honra de estar aqui no meu programa. Esteve no programa da minha mãe, Davi Soares, que é advogado criminalista, conselheiro federal da OAB, presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal em Goiás. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. E olha, hoje nosso tema é muito importante. Acredito tanto para a profissão, de advogados, e tanto para a minha profissão ou qualquer outra, que é o poder da persuasão oratória para os advogados e também para qualquer um de outras profissões. Não é isso, doutor? É isso. Muita gente confunde e acha que persuasão, comunicação, a comunicação em si é só para advogados, mas não. Você falou muito bem, serve para jornalista, para apresentadores, mas serve para o médico, serve para qualquer comunicação em geral, para todas as profissões no geral. E assim, quando você vê uma pessoa tendo uma boa oratória, você começa a ver com outros olhos aquela pessoa. Chama atenção, né, Com Ana? certeza. Chama Um atenção. médico vai sempre, não somente numa sala de cirurgia, vai dando palestras, conversando com as pessoas. Ele tendo uma boa oratória, ele vai conseguir, vamos dizer assim, conquistar o mundo. E é importante que se diga que a boa oratória não está ligada a uma voz, né? Ah, o cara tem uma voz bonita, uma voz... Não é isso. É saber se comunicar. É a forma com que ele se coloca, a forma com que ele se porta, a sua expressão corporal. Tudo isso é comunicação. Não, então vamos começar. Quais são os elementos fundamentais para uma boa apresentação? Ixi, aí você já matou. Vamos começar com aquela pergunta para a gente... A pergunta muito boa, porque ela abrange quase tudo que a gente vai falar aqui. Eu começo dizendo que o mais importante para todas as profissões, principalmente para os advogados, é o domínio do vernáculo. Leitura. A pessoa que lê muito, a pessoa que é dado à leitura, ele tende a ser um bom comunicador. Então é importante isso. Mas os elementos são a credibilidade, que a gente chama de autoridade, a voz, a sua representação corpórea, a forma com que você se porta, a forma com que você se veste, tudo isso é uma forma de comunicação. A melodia da sua voz, a postura da sua voz, a forma com que ela é colocada, tudo isso são elementos de uma boa comunicação. E você falou sobre a linguagem corporal também que influencia. Como que isso influencia? Sabe o que acontece, Ana? A comunicação, a boa comunicação, ela nem sempre ela é escrita e nem sempre ela é verbal. A comunicação, você se comunica com a forma com que você olha para as pessoas. Você se comunica com a forma com que você se porta no auditório ou numa mesa em que você está compondo. A forma com que você cruza os braços, a forma com que você coloca a mão nos bolsos. Então, isso é uma forma de comunicação. Às vezes a pessoa está nervosa, começa a coçar o nariz. Às vezes ela começa a mexer muito com as mãos. Às vezes ela fica mexendo muito com as pernas. Isso é uma forma de comunicação. Às vezes quando faz uma pergunta para a pessoa, a forma se ela olha para o lado ou para o outro. Isso é a comunicação. Então é muito importante que você tenha o controle do seu corpo, porque a comunicação não é só verbal. E falando sobre comunicação, eu tenho certeza que você usa isso bastante na sua profissão. Uma pergunta mais pessoal. Como que isso influencia na sua profissão? Totalmente. Quando eu tenho que atender um cliente, Ana, por exemplo, quando eu vou atender um cliente, eu preciso mostrar para o meu cliente que eu estou totalmente ligado ao que ele vai me falar. As pessoas hoje em dia estão muito ligadas ao celular. Então, às vezes, você está comunicando com o cliente, atendendo o cliente, mas olhando seu celular, olhando as mensagens, olhando quem te ligou, e você não se liga ao cliente. E ele está te contando uma história que pode ser a coisa mais importante da vida dele. Tem que ser olho no olho, Tem que ser olho no olho. Exatamente. Isso é muito importante, é uma forma de comunicação. Quando eu mostro para ele que eu me importo com o que ele está falando, eu estou me comunicando e me interagindo com ele. A credibilidade traz muito, né? Isso é o que eu chamo de autoridade. E quando a gente fala sobre a atenção que você captura no público, com a sua oratória, com o jeito que você está apresentando ou como você está conversando, como que faz capturar, né? Vamos dizer assim, essa atenção da pessoa. Por exemplo, está falando com o cliente, como que eu vou pegar aquela atenção dele totalmente pra mim? Porque, como você disse, às vezes o cliente tá nervoso, ele começa a olhar pro lado, pro outro, começa a ter aquela agonia. Como capturar essa atenção dele pra você? Primeiro, eu presto muita atenção na minha profissão, né? E eu quero colocar como se fosse para todos, mas na minha profissão eu costumo prestar atenção a, primeiro, ouvir. As pessoas não sabem ouvir.
E uma comunicação começa também por eu saber escutar. Então, eu gosto de ouvir o cliente. Toda vez que ele chega para falar comigo, ele fala assim, mesmo que eu conheça o caso, ele já me mandou o número do processo, eu já estudei o processo dele, mas eu chego e eu falo assim, me conta a sua versão do que aconteceu. Então, eu deixo que ele me conte. Ele vai me contar tudo o que aconteceu, eu presto atenção, eu deixo que ele olhe para mim, e eu tento sentir, extrair dele, se ele realmente se importa com aquilo que está acontecendo, e eu tento fazer o quê? Um espelhamento, mostrar para ele que eu também me importo com o que ele está me contando. Então, a questão da gente se expressar se torna muito na questão de argumentar. Por exemplo, a gente vê muitos coaches, muitos profissionais até mesmo falando na internet, e às vezes a gente nem conhece aquele profissional, mas ele está falando muito bem, e a gente começa a convencer com aquilo. Essa é a arte da persuasão. Exatamente. Como que acontece isso? Explica Essa pra é gente. a arte da persuasão, é quando você começa a mostrar que você tem realmente engajamento com quem está do outro lado, você se importa, que você é uma pessoa que realmente se preocupa com aquela pessoa. Você tem uma palavra que eu falo muito na advocacia, e isso não é da boca para fora, não é verdade. Eu falo assim, de agora em diante, o seu problema é meu problema. Nossa, isso aí Isso é forte. Nossa, demais da Entendeu? conta. Quando eu falo isso, a pessoa fala assim, não, então agora eu posso descansar. Lógico Tem que aquela confiança, né, em você. Você tem que transmitir essa confiança. Se você transmitiu a confiança, pode ter certeza que você vendeu um produto caro. Sabe qual é? Você. Exatamente. E é isso que é importante. O caso já está indo lá para o 100%. Aí você vai fazer o restante a partir daí, você vai mostrar com sua técnica o que você quer vender. Mas o produto mais importante dessa venda é você. Então, a partir daí é estudar o caso, é trabalhar, e isso a gente sabe fazer. E quando você, por exemplo, primeiramente a gente usa as redes sociais, o WhatsApp, enfim, para se comunicar com a pessoa. E quando você pega um caso, que ainda você não viu a pessoa pessoalmente, e você sente que ela ainda está insegura, aí você trouxe ela, começou a conversar com ela, e aí você viu que ela mudou. Você já teve algum caso assim que você pode nos falar? Sim, muitos. Vou dar um exemplo aqui, que existe uma técnica de venda chamada técnica de rapport. Então, essa técnica significa que sim, isso é técnica de venda mesmo, não tem nada a ver com advocacia. Qualquer vendedor deveria fazer isso. É mostrar para o cliente, criar com o cliente conexão. Certo? É uma conexão mesmo, é você ligar-se ao cliente. Quando eu estou escutando o que ele está me contando, quando ele está me narrando os fatos, eu começo a prestar atenção. E existem alguns pontos, até na forma que a gente falou da linguagem corporal. Vamos dar um exemplo aqui de uma mãe, um tempo atrás, você pediu um exemplo prático. Sim. Uma mãe, um tempo atrás, o filho foi preso por estar com drogas. E ela me contou o caso doído, porque ela entendia que o filho não era culpado. Mas o processo tinha provas. O processo era muito claro que ele tinha, sim, culpa, e provavelmente o que acontece muitas vezes os pais não sabiam. Né? Eu analisei tudo. Eu não poderia contar para ela que ele era culpado. Mas eu tinha que criar uma conexão dizendo, olha, nós vamos fazer de tudo. Sendo ele culpado ou não, nós vamos chegar a um resultado. Sair da cadeia, ele vai sair, porque você está contratando o melhor. Uau. Então, esse é um detalhe que a gente tem que saber falar. Eu não posso vender um resultado, mas analisando o processo, eu vi que existiam muitos erros. E eu poderia pegar esses erros e tirá-lo da prisão. Seria ter condenação ou não, esse é um outro detalhe que a gente teria que conversar mais na frente com ela. Mas naquele momento, a única coisa que eu tinha certeza absoluta, que diante dos erros que eu vi, eu ia conseguir tirá-lo. Então eu pude, naquele momento, dar um resultado que eu poderia ter. E nesse meio termo as pessoas falam muito sobre oratórias, tem muitos profissionais, assim como você, mas existem muitos mitos e muitas verdades sobre essa questão. Deve fazer isso, não deve fazer isso em público. Você pode citar alguns exemplos pra gente? Tem muita coisa. Vou dar um exemplo aqui. Muita gente fala assim, o advogado ele tem que ter uma linguagem culta. O advogado tem que falar o juridiquês. Muita gente fala esse termo, né? Eu não gosto disso. Eu acho que a melhor comunicação é a comunicação simples e a comunicação direta. É como nós estamos fazendo aqui. Hora nenhuma você viu falando aqui em juridiquês. Não. Data vênia, permita-me discordar. Né? Não. Então, eu não falo isso. Não é a minha forma de falar. Eu falo de forma simples. Forma simples não significa falar errado.
né? Eu tenho que falar de forma certeza. correta, mas eu falo de forma simples, eu falo de forma direta. Eu não escondo também quando o problema é grave, quando o problema não tem solução. Isso deixa Existem claro. situações em que não tem jeito. Existem situações em que realmente a condenação é certa, e eu deixo claro isso. Mas eu deixo claro que, ainda que a condenação seja certa, ele precisa de um advogado para amenizar aquele problema. Então eu deixo muito claro através de uma comunicação simples e direta. Não, e principalmente agora que a gente está falando com o público, não adianta às vezes a gente falar umas palavras difíceis se o público às vezes não tem entendimento daquela certa palavra. Se a gente fala de uma forma clara e objetiva, é muito mais fácil levar o entendimento ao nosso público. As pessoas entendem, até porque a maioria das vezes nós não estamos falando com pessoas que entendem o que você está falando. Então o advogado não precisa falar com juridiquês, porque com quem ele está falando, muitas vezes não entende o que ele está falando. Eu não estou falando só com outro advogado, né? Então é importante que a pessoa entenda o que eu quero dizer. Exatamente, você está falando com outra pessoa que não tem, às vezes, nem ideia da sua profissão, da sua área de atuação. E às vezes são pessoas simples. Com certeza. Por exemplo, meu namorado, ele é da área de direito. Às vezes ele fala algumas coisas pra mim e eu não entendo absolutamente nada. E às vezes eu falo a parte da minha área de jornalismo, ele também não entende. E tá tudo certo, porque a gente tá aqui todo mundo pra aprender, principalmente essa questão de oratória. Eu, como jovem, né, a gente começa a falar muito rápido, eu aprendo a falar devagar no programa, porque a gente acaba atropelando as palavras, até gaguejando. Às vezes no programa eu fico gaguejando porque eu falo rápido demais. Eu tenho um curso de oratória que fala um pouquinho sobre isso. Às vezes você falar rápido demais é uma forma que você tem tem isso porque você tem ideias que vêm muito rápido na sua mente. E meu cérebro ainda tá ali. Né? E você tenta falar o mais rápido possível. Uhum. Existe uma técnica que fala o seguinte: se você fala muito lentamente, a ideia é que você vai demorar muito no seu discurso. Então o que você tem que fazer? Dar ênfase em algumas palavras para que o seu discurso fique mais bonito. Viu, gente? Não é só vocês que aprendem, eu também aprendo. Se você fala rápido demais, a dica é: fale tudo que você quer falar, mas vai lá e repete de novo. Porque como você falou rápido, pode ser que a pessoa não tenha entendido. Mas se você falou rápido, você volta e repete novamente. Exatamente, porque a pessoa começa a entender o que você quer falar, né? Exato. Como eu faço faculdade de jornalismo, a gente tem uma matéria específica de oratória pra gente. E tem muitos exercícios que a gente faz pra não ficar enrolando a língua. E isso me ajudou demais na questão de estar apresentando o programa, onde está. E esse programa específico também tá me ajudando bastante pra mim entender como que o meu cérebro funciona pra mim estar processando, pra estar falando. As pessoas têm a tendência de pedir autorização ou de perguntar se ela está indo bem. Por isso que muitas pessoas têm vícios de linguagem. Já viu que muita gente conversa e fala assim, né? Tipo assim. Tipo assim, daí. Esses são vícios de linguagem que você meio que pede aprovação. É como se eu estivesse no meio de uma palestra, aí eu falo uma frase e olho para a pessoa e falo assim, né? Quando eu falo né, eu estou perguntando assim, eu fui bem? Eu estou indo bem? Então, você tem que evitar esses vícios de linguagem. Como é que faz isso? Quando terminar a frase, ao invés de falar né, pare, faça uma pausa, pense na próxima palavra e continue. Exatamente. Aprendeu aí? Vamos para um rápido intervalo e já eu tô de volta. Nasci no garimpo e na minha pré-adolescência eu conheci uma máquina de beneficiar arroz manual. Eu tinha vocação para trabalhar com alimentos, para trabalhar com a indústria de arroz. E aconteceu de hoje ser uma marca reconhecida no estado de Goiás, fora do estado, nacionalmente. A melhor prestação de serviço, a melhor distribuição. Conquistar uma empresa, um negócio de sucesso é bom. Agora, uma outra coisa que eu conquistei, que é muito importante acima disso, é minha família. São meus filhos, Luciana, Marcela e Mônica. E desde criança, meus filhos trabalharam comigo. É uma empresa familiar. São 60 anos de luta, de vitórias, de conquistas, de tanta coisa boa.
valeu a pena. Cristal Alimentos, de geração em geração, pureza alimentando a vida. E o programa da Ana está de volta. Olha, se você perdeu o primeiro bloco, estamos falando sobre a importância da oratória, não só na questão dos profissionais da advocacia, que estamos aqui com um especialista nisso, né, um advogado criminalista, mas também para a nossa profissão, qualquer outra profissão, a minha profissão de jornalismo, enfim, estamos aqui para tirar tudo de importante desse especialista aqui do meu lado, Davi. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Davi? Beleza. E olha, a gente estava falando no bloco passado sobre os vícios de linguagem e como isso paralisa as pessoas, né? É uma questão de aprovação mesmo. Eu, às vezes, tinha uma questão de falar, né? Eu falava, às vezes, assim, muito nos programas. E eu comecei a ver que, às vezes, eu tava pedindo permissão pra pessoa, igual você falando, querendo que ela me aprovasse. Só que não é assim. Você tem, igual você falou, dar uma pausa, ver o que o meu cérebro quer processar pra estar falando. Uma das coisas que ajuda muito é assistir discursos. Eu gosto muito de escutar discursos do Barack Obama, que é um cara que eu sou fã, dos discursos dele. Nada de política, não, mas olhar o discurso dele. Ele em pessoa, né? Ele é um cara que tem postura. Ele não fala só bem, ele tem uma postura elegante. E faz parte, como nós falamos no outro bloco, que a linguagem, a comunicação não é só verbal. Né? Então a postura que você tem, ela representa muito mais do que o conteúdo que você quer passar. Então é muito importante, é bom, fica a dica, assistam discursos. Isso que eu ia falar pra você, vamos dar uma dica pro pessoal que está assistindo, é assistir discursos. Assistir discursos. Minha esposa acha estranho que, por exemplo, eu vou em algum evento da OAB e aí normalmente está cheio de gente compondo uma mesa e aí começa, cada um quer falar, né? Todo mundo começa a fazer o seu discurso. E eu gosto daquilo, você acredita? Eu presto atenção em todos os discursos e às vezes a pessoa fala uma frase bacana, eu até anoto, eu falo, gostei disso, um dia eu vou usar. Então isso é importante porque de repente cabe em um determinado momento, aquela frase cabe em algum discurso que você vai fazer. E a importância também da leitura, né? É o que eu falei, domínio do vernáculo. Ler bastante. Exatamente. É muito importante. Igual eu estava comentando com você, no ensino médio, ensino fundamental, vamos dizer que foi necessário para mim. Mas a minha faculdade é uma coisa assim que eu amo de paixão. Para mim, às vezes eu falo assim, nossa, estou estudando, como assim? Mas eu não gostava de ler. Eu não gostava, principalmente no ensino médio. Eu era forçada para mim ir lá ter uma nota e mostrar que estou passando. Mas aí quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que é uma faculdade que exige que você leia, eu comecei a ler livros, mas eu vi que minha área não é porque as pessoas estão me pressionando para mim ler. Não é isso. Eu tenho que ler para mim adquirir conhecimento. Só que eu comecei a ver quais são as áreas que eu gosto. Quais são os livros que eu gosto? Eu não preciso ler um livro que está na moda, ou que está na internet, ou porque eu tenho que ler para adquirir tal conhecimento. Não, eu tenho que adquirir o conhecimento que eu gostaria de saber de verdade. Então eu comecei a ver as notícias, eu amo ver notícias todos os dias. Tanto a internet está aí para isso, para ajudar a gente. Sim. Comecei a ver notícias, eu comprei um livro recentemente sobre como começou o Jornal Nacional há muitos anos atrás. Então, assim, são coisas da minha área que me traz muito conhecimento. E às vezes a pessoa está nos assistindo e fala assim, não gosto de ler livro, não gosto de ver nada, texto. Às vezes a gente escreve alguma coisa na internet com textos grandes, as pessoas não têm paciência de ler aquele texto. E aí, o que fazer com isso? Essa é a minha pergunta para você. O que fazer com isso? Ana, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu vou te contar uma coisa. Antes de ser advogado, eu era professor de física. Física é exatas. Tanto que quando eu fui fazer direito, a minha esposa mesmo falou assim, mas você vai fazer direito? Você é da exatas, você nem gosta de ler. E aí eu pensei, né? Nossa, você já olhou o tamanho dos códigos? Olha a grossura de um código. E tem que saber. Você vai ter que ler aquilo tudo. Aí, é como você disse, quando o assunto te interessa, né, quando eu pego um caso que eu tenho que estudar, eu pego um livro, não importa a grossura, não é isso que interessa. Eu tenho que achar uma solução para o meu cliente. Então, é aquela velha máxima que vale para sempre, para toda a vida. Quando a gente faz o que gosta, você não trabalha nunca na sua vida. Exatamente. Então, a dica que é você pegar algo de interesse, mas não parar, Comece pelo que você interessa. Exatamente. Mas leia tudo. Não precisa ser só da sua área, porque isso vai te dar
mais condições de ter conhecimento geral. Vai chegar a um dado momento, você vai ter que conversar com alguém sobre... Uma hora eu preciso conversar sobre jornalismo. Uma hora você precisa conversar sobre direito. Exatamente. Então nós temos que saber de tudo. Igual, tem umas partes do jornalismo que tem o jornalismo que eu preciso saber dos direitos humanos. Então, esse semestre mesmo eu estudei sobre direitos humanos. Ou seja, uma área que não é a minha, mas que eu tive interesse porque faz parte também do meu cotidiano. Mas é um interesse diferente do que eu tinha quando fazia parte da minha área. E quando a gente cita dados, fontes, autores... É muito mais credibilidade, não é? Que traz? Hoje nós vivemos num mundo muito virtualizado. Hoje a informação é muito rápida. Qualquer pessoa que me fizer uma pergunta, eu acho que eu teria muita dificuldade de dar aula de física hoje. Sério? Porque você imagine, alguém iria me perguntar alguma coisa, mas ele mesmo olha no Google e tem a resposta. De repente ele estaria fazendo aquilo como uma pegadinha para saber se eu sei o assunto. Mas o problema é esse. Nós estamos num mundo virtual. E se você está preparado, estar preparado é estar preparado mesmo. E para passar essa autoridade para a pessoa, para mostrar que você está preparado, citar dados concretos é muito importante. Então, falar qual que é a distância de um lugar a outro, mostrando dados, mas para isso só existe uma maneira: estudar, preparar. E sobre a importância do público. Eu acho que antes da gente preparar alguma oratória para falar diante do público, a gente tem que saber com o tipo de público que a gente está falando. Isso é fundamental, Ana, sabe por quê? Às vezes eu vou falar com um público que é mais velho, às vezes eu vou falar com um público jovem, e eu tenho que saber se eu posso ser um pouco mais piadista, se eu posso fazer uma palestra com um pouco mais de humor, ou se eu tenho que ser mais sério e técnico. Então, estudar a plateia que vai te ouvir é também fundamental na sua palestra. Com certeza, porque hoje os jovens, falo por mim mesmo, a gente gosta de usar um pouco também. Quando a professora às vezes passa uma imagem pra gente, demonstrando aquilo que ele está falando, ou uma escrita com pontos chaves, é muito mais fácil pra gente jovem, porque normalmente, pelo menos eu tenho memória fotográfica. Capta então, atenção, exatamente. Né? Capta atenção. Eu vejo que ela tá falando já linko com o que está na imagem. Quando o orador, quem está ali fazendo o seu curso, a palestra, ou simplesmente ele vai falar sobre um determinado tema, ele tem várias formas de fazer isso. Mas existem pessoas que não gostam que você fique usando a tela. Então, é importante que você saiba mesclar isso. Prepare a sua palestra. Eu já ouvi muita gente fazer palestra e falar assim, ser chamado para um discurso, nem palestra, um discurso, e falar assim, olha, eu preparei um tema para fazer o discurso, mas eu nem vou ler o meu discurso, eu gosto do improviso. Ana, não existe improviso. Improviso é mentira de quem não preparou. É o desleixo, né? É desleixo mesmo. Não existe improviso. Qualquer discurso tem que ser preparado. Qualquer discurso tem que ser preparado, tem que ser estudado. Agora, se você tiver a oportunidade de entender para quem você vai falar, com quem você vai se comunicar, melhor ainda. E quando a gente tá fazendo esses discursos, essas oratórias, vai ter gente que vai concordar com você e vai ter gente que vai levantar a mão e discordar. Como agir nesses momentos? Muito boa pergunta também, sabe por quê? Porque nós temos que estar preparados às críticas. Sabe como que eu parto desse princípio? Eu falo o seguinte, primeiro eu tenho que chegar lá sendo o detentor da autoridade máxima. Naquele assunto eu tenho que ser o melhor. Como que eu faço isso? Estudando. Se eu vou estudar muito aquele tema que eu vou falar, eu estou preparado para falar dele. Que venham as perguntas. Qualquer pergunta que vier, eu tenho que estar preparado para falar. É que se fazer uma pergunta... Mas mesmo assim, pode ser que alguém não goste do que eu estou falando. E eu tenho que aceitar isso. A gente tem que aprender, Ana, que na vida nós vamos ter críticas. Nós vamos ter críticas. As pessoas podem não gostar de você, muitas vezes gratuitamente, por não te conhecer. Eu tenho que estar preparado. Então, durante a minha fala, eu já deixo claro que o que eu vou falar, eu tenho certeza absoluta que eu estou certo. Porém, eu aceito as críticas e se você não concorda, para mim está tudo bem. E as críticas fazem com que a gente avance, né? Não é igual você falou, não é todo mundo que vai concordar com você. E está tudo bem. Não é todo mundo que vai aceitar o que você está dizendo. E aquela crítica pode fazer com que você pense,
olha... Talvez eu esteja errado. Exatamente. Exato. A gente não vai estar certo o tempo todo. E na próxima eu vou estar melhor ainda. E a gente falou sobre as críticas e o feedback quando a gente recebe. Importante lembrar disso. Não existe... Eu quero ser um grande orador. Então, aí tem gente que fala assim, mas eu não nasci com um dom para isso. Né? Então, deixa eu te contar. Não existe dom. Existe pessoa que não preparou. Quando você se prepara para poder fazer a sua apresentação, na faculdade você não apresenta trabalho? O tempo todo. O tempo inteiro, mas você não tem que preparar para isso? Com certeza. Então não existe dom, existe pessoa que não preparou. Agora, é importante o feedback. É importante que as pessoas digam, olha, eu acho que você tinha que melhorar naquilo, acho que você tinha que melhorar nisso, mas no resto você foi muito bem. E os feedbacks não são só negativos, podem ser positivos também. E a pessoa não parar no primeiro não, né? E não parar no primeiro não. Porque a gente nunca vai acertar de primeiro. Entenda que aquilo é normal. Todos erram. E já vamos parar nesse ponto que eu falei sobre o primeiro erro. Teve uma época da sua vida que você falou assim, não, eu não sirvo para falar, ou você já, vamos dizer, já nasceu preparado para isso? Todo dia eu tenho medo de errar. Todo dia. Quando eu pego uma ação, agora, há pouco, eu peguei uma ação muito importante, uma ação de repercussão, é um júri. E quando eu terminei de pegar, eu juro para você, eu olhei e falei assim, será que eu estou fazendo certo? Porque é uma vida, é uma liberdade. Depende de você. Né? Depende de mim. Eu sei que eu vou me preparar, que eu vou estudar, que eu vou dar o meu melhor. Mas eu preciso ser mais do que o melhor, porque essas pessoas confiaram em mim. Então eu tenho medo sim. Tenho medo todo dia quando eu saio de casa, mas eu acredito que eu vou estudar e vou sair muito bem. O medo te faz impulsionar. Mais ainda. Mais crescer, ainda. Né? Acho que as pessoas, todos nós, somos movidos um pouquinho pelo medo. Olha, o nosso programa já está chegando ao fim, mas antes de terminar, olha para essa câmera aqui e diz uma mensagem para essa pessoa que às vezes não tem aquele preparo para estar falando em público, mas necessita estar falando. Só tem uma forma da gente conseguir aprender a falar em público, fazendo. Então, se surgiu a oportunidade de fazer uma sustentação, de fazer um júri, ou fazer um simples discurso, vai lá e faz. Pode ser que o primeiro não seja tão bom, pode ser que o segundo não seja tão bom, mas é tentando, errando, que você vai chegar lá. Aprendeu aí? Com certeza, porque eu também aprendi. Muito obrigada, Davi. Eu que agradeço, Espero Ana. que tenha vários programas para você estar aqui com a gente trazendo esse conhecimento. Já sou de casa, obrigado. Com certeza. E a gente fica por aqui, mas a TV Capital é recheada de programas para você e para toda a sua família. Um super beijo e até o próximo programa.